Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: venham e vocês verão. Então eles foram e viram onde Jesus morava e começaram a viver com ele naquele mesmo dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão e lhes disse: nós encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André apresentou Simão a Jesus. Jesus olhou bem para Simão e disse: você é Simão, o filho de João. Você vai se chamar Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, encontrou Filipe e disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe se encontrou com Natanael e disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também o profeta. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: venha e você verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu o vi quando estava debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você está acreditando só porque eu lhe disse, vi você debaixo da figueira. No entanto, você verá coisas maiores do que essas. E Jesus continuou: eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, esse é o texto do chamamento dos primeiros discípulos de Jesus. Então, aí, estando João Batista com os dois de seus discípulos, vê Jesus que vai passando. João fala aos discípulos apontando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Jesus não conhecia, ou João não conhecia Jesus, por isso, ao apresentá-lo para os discípulos, o faz com convicção e os convence a segui-lo. Fala do que ele próprio experimentou, despertando a seu interesse e a curiosidade. Os discípulos ouvem João e seguem a Jesus. É certo que de início os discípulos não entenderam muita coisa, porém começam a segui-lo e durante certo tempo caminham em silêncio. Até o momento não houve verdadeiro contato com o Senhor. Ao vê-los, seguindo, Jesus interrompe o silêncio e inicia o diálogo perguntando: que procurais? Ao que eles respondem: Rabi, onde moras? Jesus os convida: vinde e vede. Os discípulos aceitam o convite, vão e permanecem com Jesus naquele dia. É essencial viver a experiência pessoalmente, ou seja, pessoas que já têm um conhecimento ou conhecem Jesus de alguma outra forma, até de mesmo de ouvir falar, indica quem é. E que desperta a curiosidade de alguns, né, e o desejo de outros de conhecer Jesus. E aí, essas pessoas seguem a Jesus, mesmo sem conhecê-lo, né? Eles seguem Jesus sem dizer nada, no silêncio das suas curiosidades, até que Jesus vai ao encontro dessas pessoas e pergunta, né? É, o que procurais? O que eles respondem: Rabi, onde moras? E aí começa um diálogo. Quando Jesus vai ao encontro e pergunta e questiona, abre-se espaço ao diálogo, para o conhecimento. Então, Jesus se abre para o outro e o outro se abre para Jesus para poder fazer esse encontro. E esse encontro, que é mais forte ainda, quando ele diz vinde e vede, quer dizer assim, ou dizendo para você, dizendo para mim, dizendo para todas as pessoas: vinde fazer experiência minha. Você terá uma resposta melhor quando você fizer experiência comigo, junto comigo, me conhecendo. Mas é você fazendo a experiência, não só eu respondendo para você: eu sou isso, eu sou aquilo, eu moro aqui, eu moro acolá. Então, fazendo a experiência, você vai conhecê-lo de verdade. E aí os discípulos aceitam, permanecem com ele, né? Então, aí começa uma experiência pessoalmente desse Jesus. Um outro encontro com Jesus que é bem emblemático e bem conhecido é a história de Zaqueu, né? Zaqueu é aquele cobrador de impostos, né? Que roubava cobrando a mais, né? E depois faz um encontro com Jesus.
Então, essa passagem bíblica mostra que é indispensável a busca e o esforço humano para que haja o encontro com Cristo. Por que isso? Porque ele, sendo baixinho, não conseguia ver Jesus. Então, ele sobe numa árvore para ficar lá de cima e poder ver Jesus. Porém, mesmo mediante a busca humana, se ele mesmo não tomar a iniciativa, o encontro não acontece. Ou seja, Cristo está de braços abertos, quer fazer um encontro com você, mas isso depende muito do seu, da sua iniciativa. Você tem que tomar essa iniciativa. Eu quero fazer um encontro com Jesus. E se você não fizer ou não ter essa iniciativa, o encontro não acontece. Assim, Jesus entrou em Jericó e chamou Zaqueu, que estava lá em cima da árvore. Zaqueu, desça bem depressa. E bem depressa, o Zaqueu desceu. E aí Jesus fala: hoje eu vou almoçar, hoje eu vou cear na sua casa. Então, o desejo de Deus encontra-se com o desejo do homem. O encontro acontece, ou seja, o homem deseja fazer o encontro, o Zaqueu deseja fazer o encontro com Jesus. Jesus quer fazer o encontro com o homem, então aí se dá de fato. As consequências deste encontro é a conversão, a mudança de vida. Por quê? Porque como Zaqueu, sendo pecador, né, e roubava na cobrança dos seus impostos, aí ele promete a Jesus que ele vai devolver em dobro tudo aquilo que ele roubou. Então, há uma mudança de vida. Um outro encontro importante de Jesus com o ser humano na Bíblia, né, ou melhor dizendo, nos evangelhos, que está lá em Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Deixa eu ler aqui para vocês. Talvez muitos não conheçam essa história de Levi. Diz o seguinte: Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentando na coletoria de impostos, e disse para ele: siga-me. Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Havia vários cobradores de impostos e pecadores à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que Jesus come e bebe junto com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só os que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Então, este é o encontro, o chamamento de Levi, né, que vai seguir a Jesus. Ficar de pé é importante, mas não basta. Então, não só ficarmos de pé, dizer, mostrando o que queremos, mas não, isso só não basta. Por isso, isso só não basta. Temos que tomar iniciativa, fazer a experiência do encontro, é sentir-se tocado por Jesus e colocar-se a caminho. Ou seja, quando Jesus chama siga-me, nós temos que sair do nosso mundo de comodismo e ir ao encontro de Jesus com tudo que ele oferecer. Lançar-se para uma nova etapa na vida, na qual Jesus faz a promessa: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. A vida cristã, o seguimento de Cristo, é, em primeiro lugar, estar com Ele, estabelecer profundos laços de amizade. Só no segundo momento vem a missão, pois não é possível falar de Jesus, anunciar seu evangelho, propor iniciativas concretas para a comunidade quando não se faz a experiência de estar com o Senhor. Mestre, é bom estarmos aqui. Então, é necessário que nós levantemos, fiquemos de pé, dizendo que quero, e sair do nosso ponto morto para um ponto seguinte, ou seja, fazer o processo de caminhada e ir ao encontro de Jesus. Fazer esse encontro com Jesus, que não vai ficar parado ali só naquele encontro, é um encontro que vai além. Quando a gente faz o um encontro com Jesus, nós vamos querer, igual a samaritana, anunciar a outras pessoas, falar desse bem que nos faz bem a outras pessoas.
esse encontro amoroso e profundo com Jesus. Nós vamos sentir tudo isso nessa nossa experiência e vamos transbordar dessa experiência na nossa missão de evangelização a outras pessoas. Mas para que aconteça esse passo da missão evangelização, é necessário que faça essa primeira parte de experiência com Cristo, porque senão a sua evangelização, a sua missão, ela será falha, porque ela não terá respaldo na sua experiência, então será vago, né? Você vai estar falando de algo teórico e não experiencial, dessa presença e desse encontro com Jesus. Um outro encontro muito emblemático que nós temos no Evangelho, que é o encontro de Jesus com Maria Madalena, que está lá em João, capítulo 20, versículos de 1 a 18, onde Madalena, ela é pega em adultério, né? E aí vai ser julgada, né? Deixa eu ver aqui, posso ler para vocês. João 20, de 1 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava, e disse para eles: Tiraram do túmulo do Senhor e não sabemos onde colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os panos de linho no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, chegou também e entrou no túmulo. Viu os panos de linho estendidos no chão e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava com os panos de linho no chão, estavam enrolados num lugar à parte. Então, outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura que diz: Ele deve ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Maria tinha ficado fora, chorando junto ao túmulo. Enquanto ainda chorava, inclinou-se o olho para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e outro nos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: Se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde colocou e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela virou-se, exclamou em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, porque ainda não voltei para o Pai, mas vá dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha feito. Então, essa experiência é uma das experiências, porque tem uma outra que essa Maria Madalena não é julgada, e a partir daí ela segue Jesus. Então, isso aqui já é na parte final, após a morte de Jesus. Então, Madalena experimentou Jesus vivo. Essa experiência pessoal intransferível. Ou melhor, só nós podemos fazer. Outra pessoa não pode fazer essa mesma experiência por nós. Então, por isso que eu falo sempre que é uma experiência subjetiva, única, pessoal e intransferível nossa. Somos nós que devemos fazer essa experiência. O outro pode dar, no máximo, testemunho da sua experiência intrínseca de amor com Jesus. Assim, ela muda o pranto e a escuridão em firmeza em clareza. É só a partir do encontro com Jesus vivo e ressuscitado que Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor e as coisas que ele lhe tinha dito. E aí vem uma outra experiência que é do cego Bartimeu, que foi curado, né? As portas do templo onde tinha uma bacia, não sei se a bacia se chamava de piscina, né? Ele estava lá sempre, né? Mas como ele era
cego não conseguia chegar, né, na bacia, né, para ser curado na piscina. Então, curado, Bartimeu segue Jesus e sobe com ele para Jerusalém. Tornou-se discípulo. A consequência do dom de Deus é o seguimento. O cego decidiu seguir Jesus pelo caminho. Só quem é tocado, curado e sente o amor de Jesus pode falar dele e ajudar os outros a encontrá-lo. O que recebeu quer comunicar aos outros. Tamanha alegria não pode ficar só para si. Então, assim que o cego faça esse encontro com Jesus através do toque, porque Jesus vai curá-lo tocando nele, né? Deixa eu pegar aqui a passagem, como é curtinha, dá para ler para vocês, porque talvez vocês não lembrem é, da história, e é mais fácil lendo aqui para vocês poderem compreender. Chegaram a Jericó, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. Na beira do caminho havia um cego que se chamava Bartimeu, o filho de Timeu. Estavam sentados pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram: Coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça por você? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse: Pode ir, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguir Jesus pelo caminho. Ou seja, o encontro com Jesus transforma não só as questões de curas físicas, mas também da alma, das nossas vistas, ou seja, aquilo que a gente não consegue enxergar, né? Jesus ajuda também a fazer com que nós possamos enxergar melhor as nossas realidades, porque quando a gente faz a experiência com Jesus, tudo que for de Deus vai sendo clareado melhor nessa experiência, porque eu vou saber discernir melhor. Os discípulos de Emaús é um texto muito bonito, que também é feito após a morte de Jesus, em que Jesus aparece para os discípulos que voltavam tristes para Emaús, porque o Senhor, que era Jesus, havia morrido, né? E aí ele faz o encontro com essas pessoas aos poucos, né? Ele vai, chega junto, pergunta por que eles estão tristes, e aí eles vão contando o que aconteceu, né? Pergunta por que você é o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que ocorreu. E aí vai explicando que Jesus foi morto, etc, etc. E aí, né, Jesus vai dando uma lição para eles de vida, de história, porque ele vai dizer também o que iria acontecer com ele, né, através da, da Bíblia, né, dos profetas, que os profetas disseram sobre ele, o que ia acontecer, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar sobre tudo, né? E só quando eles chegam em Maús, que esses discípulos convidam ele para ficar com ele, que aí há a partilha do pão, e no partir do pão, esses discípulos de Emaús reconhecem a Jesus, e aí voltam para Jerusalém para anunciar que encontrou com Jesus. Então, após a morte de Jesus, os discípulos se põem a caminho de Emaús, vão tristes, conversando entre si sobre os últimos acontecimentos. Acreditavam no que tinham visto: condenação, sofrimento, cruz e morte. Aparentemente, os discípulos têm tudo o que é necessário para crer. Conhecem o Antigo Testamento, a mensagem de Jesus, sua atuação e sua morte na cruz. Ouviram também a mensagem da ressurreição. Porém, tudo isso é inútil, envolvidos pela tristeza e desânimo. Eles continuam seu caminho. O fato de caminhar lembra a história da salvação. Abraão e Sara caminham, ou melhor, constroem o caminho até chegar à terra prometida. O caminhar ajuda a perceber o projeto de Deus e sua fidelidade. O momento mais forte é a Eucaristia, gesto simples, porém íntimo e profundo que Jesus faz ali e nesse partir do pão que os discípulos reconhecem Jesus. Então, os caminhantes sentam-se em torno da mesa, se reconhecem como amigos e companheiros e juntos descansam da viagem. O encontro com Jesus Cristo vivo transformou o medo dos discípulos em coragem, a fuga em empolgação,
o retorno em nova iniciativa, o egoísmo em partilha. Dessa forma, o relato torna-se uma proposta de comunhão, de comunidade e de missão. E o último encontro, que a gente pode até aprofundar um pouquinho mais, é esse que nós vimos no nosso início de encontro, que eu nem vou precisar ler, né? Que é o da Samaritana, né? Está em João de 4, 3b a 42, que é aquele que nós vimos no início. Não? Então, nesse texto, ele vai fazer primeiro uma justiça restaurativa praticada por Jesus Cristo, ou seja, o encontro de Jesus com a samaritana, sendo que eram povos inimigos, né, que não se gostavam. Então, Jesus restaura uma justiça de exclusão que tinha para com o povo samaritano, com as mulheres e com essa classe na qual ela pertencia, essa samaritana. Para isso, para a gente entender um pouco esse texto, a gente colocou aqui mais ou menos, né, onde fica, nessa região da Samaria, tem a Galileia, Sicar, Jerusalém. Então Jesus estava na Galileia, ia para a região de Samaria, da Samaria. Então Jesus, viajando da Judéia para a Galileia, decide passar pela região de Samaria, ou seja, Jesus estava onde? Na Judéia, né, aqui embaixo, e ia para a Galileia. Né? Então, ele decide passar pela região de Samaria, porque ele acredita que tinha algo para fazer lá. Então, os judeus evitavam passar por Samaria normalmente. Né? Os judeus, eles geralmente davam a volta por aqui, ó, mas não passavam por Samaria, por causa dessa rivalidade. Os samaritanos, né, para a gente conhecer um pouco mais sobre os samaritanos, de onde veio a raça, ou mesmo quando originou a nacionalidade samaritana. Quando Sargon tomou Samaria, levou para o cativeiro, segundo ele diz, 27.280 dos seus habitantes, deixando ainda alguns israelitas no país. Sabendo que eles conservavam o espírito de rebelião, planejou um meio de os desnacionalizar, estabelecendo ali colônias de habitantes da Babilônia, de Emat, que a gente pode ver isso lá segundo Israel 17:24, e da Arábia. Desde muito que a maior parte dos judeus sentiu repugnância em manter relações sociais e religiosas com os samaritanos. Os samaritanos não tinham sangue puro de hebreus, nem a religião judaica. Morador de Samaria, ao tempo do Novo Testamento, os samaritanos criam que eram descendentes de tribos israelitas de Efraim e Manassés. Sustentava que tinham uma versão do Pentateuco mais pura que os judeus. Por sua vez, os judeus achavam que os samaritanos descendiam dos assírios e mudaram o Pentateuco para fazer com que dissesse que eles desejavam. E por essa razão que os judeus e os samaritanos não se queriam bem e se mantinham separados um do outro. E aí um mapa da Samaria, no tempo de Jesus, né, como era, né? Cafarnaum, Samaria aqui, ó. Tel Salim, Anon, Sicar, que é uma cidade da Samaria. O nome do território ocupado pelas 10 tribos, ou reino de Israel personalizado, que a gente pode ver lá também nesses textos bíblicos. Sim, toda a região da Palestina, entre a Judeia e a Galileia, ao tempo do Novo Testamento, a cidade de Samaria recebeu posteriormente o nome de Sebaste. A região era parte do reino de Herodes Grande, seus habitantes eram chamados samaritanos. E aí são os montes, né? Sicar ou Siquém, onde se deve adorar a Deus, né? Que uns diziam que era os samaritanos em Sicar, outros diriam em Siquém. Aliás, Siquém não. Sicar ou Siquém é o mesmo nome do monte onde os samaritanos adoravam, certo? Aí vem o outros, né? Que é o Monte Gerezim, à esquerda, e Ebal à direita. Os samaritanos cultuavam no Monte Gerezim. Em Jerusalém, aí o templo, né, onde como estava organizado, as divisões lá dentro do templo, né, que é de 20 antes de Cristo até 70 depois de Cristo. E aí pode-se ver o tanque de Betsaida, né, o templo de Herodes em Jerusalém, local de adoração dos judeus, como eram. O tanque de Betsaida ou Betesda, também pode ser, que é o mesmo. Betesda, casa de misericórdia. Antigos manuscritos do Novo Testamento dão o nome de Betsaida, significando casa da pesca, e Betsata,
significando casa das oliveiras ou das azeitonas. A Samaria era 4 vezes rejeitada. A samaritana, desculpa. O texto, né? E nós vamos agora diretamente para o texto, que lá foram algumas colocações sobre a região, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, a samaritana era rejeitada por 4 vezes. Por ser mulher, a sociedade judaica era bem machista, só a mulher podia ser condenada no caso de adultério. Por ser pecadora, o meio-dia não é horário para buscar água. Por ser estrangeiro, os samaritanos eram considerados como bastardos, mistura de raças. E por ser pobre, ela mesma foi buscar água no poço. Quem era rico mandava seus empregados. Jesus, cansado, se senta na beira do poço de Jacó. E acontece o primeiro passo, que é a restauração causada por Jesus. A saída do círculo vicioso marcado pela tradição e as forças coletivas daquela época, que era de exclusão, e aí é transformado através desse encontro com Jesus. Você é um judeu e eu uma samaritana, disse Jesus. Dá-me de beber. A reação da mulher é de surpresa. Como sendo judeu, tu me pedes beber a mim que sou samaritana. A mulher está insegura porque Jesus quebrou um tabu. Um judeu não ia humilhar-se para pedir uma ajuda a uma pecadora, só se este estivesse na pior. É o confronto com a nossa miséria que nos leva à conversão. A mulher estranha a atitude de Jesus, porque já tinha incorporado a tradição. Judeu e samaritano não se falam. Ela aceita seu papel, sua persona, sua máscara, em função do que os outros esperam dela, né? Uma atitude de repulsa aos judeus. Jesus quebra esse seu papel de judeu e obriga a mulher a se questionar na sua situação de samaritana. Jesus não vê nela simplesmente uma samaritana. O dom de Deus, água viva, oferta de uma nova vida. Jesus propõe uma água que corre, não mais uma água parada. E é isso o dom de Deus. O dom de Deus é o próprio Jesus. E é isso que Deus oferece a cada um de nós, o seu próprio dom. A intervenção de Jesus marca um salto qualitativo. Jesus quer que a mulher descubra que ele não é simplesmente um judeu, mas o dom de Deus capaz de dar água viva. Isso a mulher não consegue entender de início. Você é maior que o nosso pai Jacó? Jacó é considerado o pai dos samaritanos. Ele representa a tradição. O povo indica a descida na profundeza da origem religiosa. Por isso, a mulher pergunta se Jesus é maior do que o pai Jacó. O poço, a água, suas símbolos materiais representam a origem. Em todas as culturas, os pais significam a lei, a ordem, a consciência. A pergunta da mulher, você é maior que o nosso pai Jacó, revela a crise de valores sentida por ela, né? Na questão da lei, da ordem, da consciência em relação aos pais, né? Então ela entra em crise. Não é por acaso que o encontro se realiza no poço de Jacó, que representa para a mulher a fonte dos valores que ela tinha até agora, que é a origem, né? Ela se questiona: será que esse judeu é uma nova fonte do qual posso beber? Por isso, os versículos 13 e 14 respondem bem o que procura a mulher. Aquele que bebe dessa água que eu lhes darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhes der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Desejo da fonte, da nova fonte de vida. A samaritana começou a alimentar o desejo de uma água, de uma fé, capaz de satisfazer plenamente a água, que é a fé. Do poço de Jacó não conseguia satisfazê-la mais, porque precisava tirá-la todos os dias e necessitava de esforço. A mulher pede nesse versículo 15 o que Jesus tinha proposto que pedisse no versículo 10. Assim termina essa primeira parte. A samaritana descobre que precisa sair do seu egocentrismo, da sua persona de preconceito, arraigada pelo tradicionalismo que já existia entre os samaritanos e judeus, do seu papel no que estava trancada para descobrir seu verdadeiro ego. E dentro de nós que encontramos o caminho do místico, para que viemos este mundo? Qual a nossa finalidade aqui? Então, são perguntas para questionar nesse questionamento de si mesmo, né? A mudança na sua mentalidade de vida, que se dá na sexta hora. Quando Jesus disse, vai chamar teu marido, ele provocou a mulher para reconhecer o lado escuro de sua vida. Por isso que se dá na sexta hora, que é o entardecer.
Ela o reconhecer, no entanto, só parcialmente quando disse: Não tenho marido, escondendo que já tinha 5 maridos. Jesus já questiona para obrigá-la a reconhecer toda a verdade. Só quem aceita reconhecer o seu lado obscuro e confessar o seu lado escuro é capaz de fazer experiências da água viva. Então, nós temos que nos colocar diante de Deus verdadeiramente, como nós somos, o que nós temos de pior na nossa vida, colocando ali diante de Jesus, para que realmente você possa se aceitar, modificar e fazer experiências de Cristo. Não adianta esconder alguma coisa a si mesmo ou ao confessor. O reconhecimento do lado escuro da nossa personalidade é o início da cura e o primeiro passo para a individuação. Então, quando a gente reconhece esse lado obscuro que nós temos, ou o lado escuro, nós vamos dar início, né, ao processo de cura. A mulher não vê mais em Jesus um judeu, mas um profeta, e mais tarde o Messias, e finalmente o Salvador. O fato que a mulher reconhece Jesus como profeta e que ela aceita exercer ela mesma esse papel para com os samaritanos, porque quando ela ouve ali, ela vai depois anunciar esse mesmo Cristo aos outros samaritanos, prova que começa a descobrir no seu caminho a liberdade e a iniciativa própria. Deus se encontra no mais interior de si mesmo, Deus interior íntimo, como diz Santo Agostinho. Então, dentro de cada um de nós está essa morada profunda de Deus, que a gente tem que acessar para que possamos aprofundar o nosso conhecimento de Deus e fazer esse encontro em Jesus Cristo. Só pode encontrar a Deus quem para de apresentar aos outros a si mesmo, que é uma frase que eu disse lá no início. Quando a gente encontra Deus, quando a gente faz a experiência de Jesus, a gente vai transbordar desse encontro e vamos apresentar aos outros, não mais a nós mesmos, não mais eu sou tal ou título tal. Eu vou apresentar a Jesus que nós devemos realmente evangelizar, levar. A mulher só foi capaz de fazer uma pergunta sobre Deus, após ter aceito o seu lado escuro. A descoberta de Deus se faz a partir do conhecimento do seu ego mais profundo. A partir do versículo 20, a mulher começa a ter iniciativa de diálogo. Pela primeira vez, ela faz uma pergunta e a resposta é no mesmo nível. Agora, a mulher é capaz de confrontar com sua própria tradição. E no versículo 25, a mulher manifesta o desejo de encontrar Cristo, aquele que não somente lhe revelou seu lado escuro, como o fez Jesus, mas aquele que é capaz de revelar tudo sobre a sua história, sobre a sua caminhada. Então, Jesus revela tudo sobre cada um de nós. A mulher ainda pensa de maneira dualista, adorar em Jerusalém ou em Garizim, que é o monte onde os samaritanos adoram. Jesus fala que precisa rezar em espírito e verdade. Ele acaba desse jeito com qualquer dualismo, refaz a unidade entre o humano e o divino, entre o espírito e a carne, ou seja, vai chegar um tempo, como eu diz lá, que não será mais precisa adorar ou em Jerusalém ou em Garizim, ou seja, pode ser adorado em qualquer lugar do mundo. Quando Jesus diz, sou eu que falo contigo, isso significa para a mulher samaritana o encontro com Cristo na sua plenitude e realização plena na sua personalidade. Aí se dá um encontro verdadeiro. A mulher abandona a sua jarra porque descobriu uma outra água que alimenta e vai alimentar para a vida inteira. A água do poço, que é a religião de Jacó, já não a satisfazia mais. Ela descobre a água viva, que é Jesus, é o Messias. Então, Jesus que a satisfaz a partir desse momento. E ela não vai precisar de mais nenhuma outra água para se saciar. A volta para a cidade mostra uma mulher bem diferente. Agora não é mais uma mulher que segue um papel coletivo, mas alguém que tem sua própria personalidade e vai ao encontro. Então, na metade da sua vida, uma mulher experimenta uma mudança radical, no qual seu passado se torna consciente e no qual seu futuro se orienta radicalmente para Cristo. Ou seja, ela estava numa situação que ela, cumprindo os papéis sociais da época, assume esse papel para a vida, de uma religião que a excluía, de uma sociedade que a excluía, e a partir daí ela fazendo o encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Então, o texto samaritano é um texto de justiça restaurativa praticada por Jesus Cristo, de restauração completa na vida da pessoa. Mudança no seu exterior,
mas também, sobretudo, de mente. Ter uma nova visão da sua cultura, da sua religião, da sua vida e de encontro com esse novo ser que também vai exigir novos papéis, novas mudanças, novas posturas. Mudança de alguém prisioneiro do pecado, escravo das limitações impostas pela cultura, pela religião e sociedade. Essa mulher é restaurada e aí ela tem um novo papel, né? Ela é restaurada das condições de mulher, ela é restaurada das condições de ser pobre, de ser estrangeira e de ser pecadora. Agora, restaurada já não precisa esconder-se sob o sol do meio-dia. Ela agora, restaurada, torna-se restauradora de outras pessoas, vai anunciar o que encontrou o Messias, água viva que jorra para sempre. Enquanto a religião se resume simplesmente à forma de externas e a função religiosa não levam a experiência íntima de Deus, não acontece nada de fundamental, né? Então, quanto a nossa religião ou qualquer uma outra que vá simplesmente resumir as formas externas e a função religiosa, isso não vai fazer com que você faça o encontro com Jesus. Por isso que é importante, nesses nossos encontros, a gente estar tomando consciência disso, para que a gente possa fazer esse encontro com Jesus na nossa vida diária, na nossa vida de oração, na nossa vida laborativa, na nossa vida de vivência comunitária. Então, em todos os momentos, é proporcional, é proposta, né, para que se viva essa experiência de Jesus. E tem um momento muito importante que é na adoração ao Senhor, na missa, que a gente também faz esse momento de experiência intrínseca com Jesus. Quem não compreende isso pode ser doutor em teologia, mas de religião não entende nada e menos de educação, né? Então, esse compreender, se colocando de fato uma experiência com Jesus, vai transformar a vida de todos nós. Amém? Muita fala, né? Amém. Amém. E aí, o que entenderam? Deram para compreender alguma coisa? Deram ou não? Deu ou não? Deu, que assim, ele mostrou as várias formas, né, que a gente pode encontrar Jesus. E no caso da Samaritana, bom, para mim, no meu ver, né, no caso da Samaritana, foi um pouco mais específico, porque como você falou logo no início, ele quebrou vários paradigmas. Então, assim, é como eu vejo assim como é a situação hoje. Hoje a gente vê muito se falando na questão de vários preconceitos que se tem, né? E que julga-se o outro várias vezes, muitas das vezes. E Jesus, ele fez isso na época, quebrando vários preconceitos, com a samaritana. Então, assim, existem várias formas de você ir em busca de Jesus, de você encontrar Jesus, tá? E no caso desses exemplos, aí ele mostrou, né? Os exemplos. Uhum. Isso aí. O que mais? Mais ninguém? Então, esses encontros, como eu já ouvi falar, são encontros, são exemplos de encontros com Jesus para que a gente possa se espelhar e aí aprofundar essa nossa busca por fazer a experiência de Jesus. Eu aprofundei mais no Samaritana, que é mais emblemático para cada um de nós, para que a gente possa ver os passos que foram tomados ali por Jesus até chegar realmente no encontro com essa samaritana, que a sua vida é transformada, né, e ela sai a anunciar, é, a evangelizar, né, falando desse Jesus que é o Messias, que transformou a vida dela, que conhece ela e de todas as formas, dos seus mais profundos, escuros e obscuros, para que ela possa depois anunciar. Então, a partir do momento que a gente faz a experiência com Jesus,
apresentando a Ele todos os nossos escuros, é, os nossos pecados de fato, mostrando a Ele quem nós somos de verdade, nós vamos conseguir ser e fazer essa experiência de Jesus e também depois anunciar esse Cristo com mais verdade. Então, o encontro, como eu falei para vocês desde o início, de que nós vamos fazer alguns encontros dando elementos para esse encontro de cada um de vocês com Jesus Cristo. Que a gente possa fazer esses encontros fortemente experienciais aí, diariamente, através das nossas orações, nas missas, nas adorações, que a gente possa se entregar de fato, até mesmo aqueles que já são batizados, fazer nas confissões que se deve fazer a Jesus Cristo por meio do Padre. Então, ou quem mesmo já faz tudo isso e não fez a experiência de Jesus, possa fazer essa experiência de Jesus na nossa vida. Nós vamos sair restaurados, transformados e seres humanos melhores para a nossa vivência, tanto comunitária como subjetiva também. Certo? Como semana que vem, esse feriadão aí de São João, nós não vamos ter encontros, né? E aí nós vamos nos encontrar no dia 2, como eu falei para vocês, né? Que é o primeiro sábado do mês, que nós somos convidados a participar da missa, nós somos responsáveis pela missa lá na Igreja Matriz, certo? Então, quero até pedir para vocês se organizarem para colocar na agenda a participação de vocês. Então, dia 2, nós vamos nos encontrar lá na igreja, no máximo 17h40, né, para a gente poder fazer esse momento de vivência, até mesmo desse encontro com Jesus. Já é uma prática que nós vamos motivar a vivenciar de encontro com Jesus, porque na missa nós vamos fazer o encontro com Jesus ali. Então, Certo. todos nós somos convidados a participar da missa no dia 2, certo? Aí nós vamos, como tem uma organização, nós vamos ver como vai ficar dividida as funções na missa, né? Quem vai Tá? fazer o quê, etc, etc. Aí eu passo para vocês, se alguém dispuser, que já seja batizado, tá? Tem que ser pessoa que já seja batizado. Quem se dispuser fazer uma leitura, ou o salmo, ou as preces, né? Aí a gente vai ver com a equipe lá, e aí eu passo para vocês, tá bom? Ok. Então vamos iniciar o nosso encontro. Espero que tenha ajudado vocês a dar um ponto inicial, né, nessa reflexão de encontro com Jesus. E aos poucos a gente vai amadurecendo. Fala, Gabriela, você ia falar? Não, foi sem querer, desculpa. Ah, sem problema. Então, nossa oração final é um salmo, né? Então, nós vamos desligar o áudio e vamos ler juntos, tá? Vocês vão ouvir minha voz, mas vocês vão estar lendo juntos também. Porque se ler todo mundo junto, acaba um na frente do outro, etc. Mas nós desligamos os nossos áudios e vamos ler juntos esse Salmo 42, tá? Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derrama a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. O Deus meu, ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está batida, por enquanto me livrarei de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catatumbas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, se de dia o Senhor ordena a sua bondade e de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. A Deus, a minha rocha, digo:
Por que te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo, como com ferida mortal nos meus ossos, me afrontam os meus adversários, dizendo-me continuamente: onde está o teu Deus? Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Que a gente espera sempre em Deus, pois Ele é o meu socorro, Ele é o meu Deus. Então, que a gente possa pensar, ter esse pensamento nesse tempo nosso de que nós temos um Deus que vai estar sempre presente, vai estar sempre o nosso socorro, nos guiando nos nossos processos de vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que tenhamos um excelente final de semana, um feriado de São João aí abençoado, com cuidados, coma com moderação, tá? E até o dia 2 que a gente se encontra lá na missa, tá bom? Amém. Amém. Boas festas a todos. Amém. Amém, Boas gente. Muito festas, Senhor. obrigada. Boa Amém. noite. Boa noite. Boa noite, gente.